A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu venho aqui falar com vocês a respeito de uma visão que o Senhor deu para um pastor, né, da Igreja Deus e Amor, referente à Igreja Deus e Amor, né, a diretoria, e o que está acontecendo e o que ainda está por vir. Então eu quero que vocês prestem atenção. Esse pastor, ele também faz parte da Deus e Amor, mas é um homem de Deus, né? É um homem que busca de Deus, e a Bíblia diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, né? Então esse irmão, ele vai relatar uma visão que Deus mostrou para ele referente à Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então vou deixar aqui o videozinho dele aqui em seguida para vocês ouvirem e ver o que ele vai testemunhar, o que ele vai falar, que Deus mostrou para ele referente à Igreja Deus e Amor. E você deixa aí a sua opinião e também não esqueça de deixar o seu like. Deus abençoe e vamos para o vídeo. E compartilhar também uma visão, a qual Deus me deu com a diretoria IPDA. Uma nova diretoria IPDA. Amém? A palavra do Senhor se encontra em Malaquias 1, versículo 6, que diz assim: o filho honrará o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdote, que desprezai o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma palavra maravilhosa, e a palavra do Senhor, ela nos revela. Ela nos revela que a profanação sempre esteve na terra. Desde o pecado de Adão, a terra está corrompida. A partir do momento, que Deus identificou a Abraão o nome de Deus ali em Melquisedeque, uma nova história aconteceu. Uma nova história aconteceu. E a partir dali, um local, um lugar onde estava o nome do Senhor, seja num homem ou seja num templo. E aqui a palavra do Senhor nos revela, a qual no seu templo, na sua casa, a profanação na casa, Deus está deixando cada um tomar a sua posição, cada um fazer a sua escolha. A profanação entrou na casa, Deus está observando cada um, o amor, o temor de cada um. Muitas pessoas, homens de Deus, eles estão enganando a si mesmos, ao ponto que eles não têm mais o temor de Deus e acham que o anjo está acampado ao seu lado. Mas o anjo não está acampado, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. A verdade não está na direita, a verdade não está na esquerda. A verdade é o Senhor. E a palavra do Senhor diz, aqueles que temem ao Senhor, o anjo acampa ao redor deles. Somente o que teme. Aqueles que não temem, o anjo não está. Está outra coisa. Está outra coisa falando a eles. Está outra coisa revelando a eles. Mas não é o Senhor, não é o anjo do Senhor, porque ele já perdeu o temor do Senhor. E a palavra do Senhor hoje nos revela que quando chega no altar, Deus dá uma freada no acontecimento das coisas. Porque o altar é aonde fornece o alimento espiritual. Aonde alimenta o seu povo, aonde permanece o seu povo vivo. Ali os homens de Deus é alimentado. E as pessoas que estão chegando ao Senhor, elas conseguem ter vida através do alimento no altar. E quando chega essa profanação no altar, Deus branda do céu. E aqui Deus brandou do céu. E disse, esse pão é imundo. Esse pão é imundo. Porque chegou no altar e não tem outro lugar para chegar. Se Deus permitir esse pão ser oferecido no altar, todos aqueles que não teve acesso ao verdadeiro alimento, a água pura, o verdadeiro evangelho, o evangelho número 1, a qual Paulo disse, se vir outro evangelho é anátema, o evangelho é esse, é só esse. Um outro é anátema, um outro não salva.
O outro é um onde não exige da pessoa estar na verdade, no corpo, na alma e no espírito. E ali Deus brandou do céu e disse: esse pão é imundo. Se fosse a hora do arrebatamento, Deus não ia brandar do céu. Deus ia socorrer, ia salvar aqueles que têm a sua fé segura, está com a sua coroa segura, ia levar, para que eles não se perdessem. E toda aquela nação, toda essa geração ia se perder, porque ia alimentar do segundo evangelho. O pão é imundo, o pão não salva ninguém, o pão não liberta ninguém. Não liberta ninguém. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E hoje ela nos revela, nos traz à reflexão esse zelo de Deus. Esse zelo de Deus. A qual Malaquias 1, versículo 6, 7. A palavra do Senhor, ela é tremenda. Ela é tremenda. O Senhor me deu uma visão. Me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão com a sede mundial, IPDA, em São Paulo. O Senhor me deu uma visão. E essa visão, o Senhor me mostrou a diretoria sendo trocada por cartas marcadas. Aqueles homens ali, aquelas mulheres ali, sendo trocados. E substituindo eles, cartas marcadas. Pessoas que já foi escolhido para ocupar aquele lugar. E após essa diretoria ser trocada, agora vem um choque, agora vem um baque, agora vem um pão que é imundo aos olhos do Senhor. Porque a casa é do Senhor. A casa do Senhor não é empresa. Empresa não rege a casa do Senhor. E ali, o Senhor mostrou um baque para matar na fé muitos homens de Deus. Um ataque contra a igreja. Tudo já armado, tudo já preparado. Para que matasse homens e mulheres na fé. Matasse. Assim como Esther foi levantada ali, no momento exato. Porque tudo já estava armado contra o povo de Deus. E agora se encontra nessa posição. A visão que Deus me deu. Uma visão. E se encontra nessa posição. Tudo preparado. Tudo já foi armado. Tudo já foi colocado. E a palavra do Senhor, nesta visão, o Senhor me mostrava a divisão. Um ministério virando 3 ministérios. Ministério regenere. Ministério reviver. E ministério igreja. 3 ministérios. Mas nenhuma em Deus. Mas as 3 no CNPJ, numa empresa. Os 3 empresa. Como se reunisse e dividisse ovelhas, dividisse almas, como se a alma pertencesse a eles. Deus não me mostrou quem são, mas mostrou uma nova diretoria. E mostrou como todos ali estavam inimigos de Deus. Estavam cegos. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é tremenda. E nessa visão, assim como em Malaquias, o Senhor brandou. E a palavra do Senhor nos mostra onde Deus tem zelo pela casa, tem zelo pelo altar. E nessa visão, Deus me mostrou ele tomando providência. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Deus, ele é dono da casa. A casa de Deus não é empresa. E ali estava sendo tomado decisão. Aonde agora as ovelhas do Ministério 1 vai para o Ministério 1. As ovelhas do Ministério 2 vai para o Ministério 2. As ovelhas do Ministério 3 vai para o Ministério 3. Aqueles que são remanescentes, aqueles que não saem do verdadeiro evangelho,
esses poderia procurar outro evangelho, porque não tinha mais a IPDA conforme Deus entregou na mão do missionário, a qual Deus aprovou. O ministério foi ligado na terra e no céu, desta forma. O Espírito Santo é com esse ministério. E esse ministério ali, né, ali nessa visão, ele estava sendo destruído. Ele estava sendo dividido como se fosse as vestes, como se fosse as vestes do Senhor Jesus quando mataram Jesus. Quando mataram Jesus. Ali três empresas, CNPJ. E essas três empresas, elas estavam colocando julgo naqueles que decidiu ficar. Colocando julgo, mandando alimento deles mesmos. Mandando alimento deles. Mandando a nova história, a nova direção. Mandando as cartilhas. A cartilha é essa, anda na cartilha. Não era mais doutrina, não era mais carteirinha, agora era a cartilha. A cartilha é essa e passa a cartilha para os que ficou. Deus me mostrou nessa visão um baque tão grande, aonde homens de Deus chorando pelo chão. E ali Deus ouviu esse clamor dos seus filhos. Porque muitos que antes ele tinha temor, mas ele perdeu o temor. E agora não tem mais nada não. Esses aí estavam concordando com tudo. A palavra do Senhor nos mostra a reflexão sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles fizeram coisas terríveis. Mas Deus foi deixando para ver até onde eles iam. A palavra foi se cumprindo ali. E Deus esperando Eli colocar ordem na casa. E ele não colocou. Mas de repente, agora, eles pegaram a arca do Senhor. E agora aconteceu juízo. Eles comeram do seu próprio caminho. E todo Israel, o Israel que ficou cego, o Israel que parou de ter visão, o Israel que parou de ter temor, eles também caíram. Pegaram a arca do Senhor sem temor nenhum e tirou ela do seu lugar. E ali, né, uma história triste, né, na palavra do Senhor, a qual foi a história de Eli. Triste. E a palavra do Senhor hoje, ela nos traz a reflexão, a qual Deus, ele é com esse ministério. Deus não levantou contra esse ministério. Deus é com esse ministério. Deus não vendeu o ministério dele para ninguém. Não vendeu. Não vendeu para empresário. Não vendeu. O ministério é de Deus. A palavra do Senhor nos traz a reflexão sobre Balaão. E Balaão disse a Balaque, Balaque, não vai dar certo, Balaque. E Deus tem levantado homens e mulheres de Deus e tem levado, né, a diretoria e a família. E dizendo, diretoria, família, Deus é com esse ministério, e tanto a diretoria que está ali, eles estão boiando. Ele está esperando para ver o que acontece. E Deus não deu a eles espírito de covardia. E ali nessa visão, eles eram tirados. E cartas marcadas, pessoas escolhidas, né, assumiam os seus lugares. E eles perderam a oportunidade de declarar que eles é de Deus. Eles perderam a oportunidade. Depois que eles foram tirados, não adianta eles ir para as ruas gritar. Não adianta. A palavra do Senhor é maravilhosa, ela é tremenda. E Balaão foi sincero, Balaão foi verdadeiro. Balaão, ele passou conforme Deus falou. Eu sou com esse povo. Esse ministério é meu. Eles estão no meu propósito. Eles estão fazendo o que eu mandei. Eles estão indo para Canaã. E Balaão disse a Balaque, sai da frente, Balaque. Não vai dar certo, Balaque. Não dá.
Não dá para lançar feitiço, não dá para lançar encantamento. Não dá para levantar, né, encantamento contra esse povo. Não vai dar certo. Deus é com esse povo. Foi isso que Balaão disse a Balaque. Deus falou, Deus prometeu. O verbo falar, a ação, é a palavra de Deus. E Deus não se arrepende da sua palavra. Deus se arrependeu do que criou. E ele cria e descria. Ele faz e desfaz. Isso é criação. Assim como Deus fez uma nova terra, um novo céu. Abriu mão desse. Vai apagar o sol. Vai apagar o sol. As estrelas vão cair. Deus não se importa com a criação, porque ele faz e desfaz. Mas a sua palavra, Balaque disse a Balaão, sai da frente, Balaque, porque é a palavra de Deus. E Deus é com esse povo. E esse ministério é de Deus. E esse levante agora, né, nessa visão que Deus me deu. Esse levante é para acabar com o ministério. É para dividir ovelhas como se a alma das ovelhas pertencesse a eles. É como se vendesse. É como se terceirizasse as almas das ovelhas. E Deus, ali ele brandou. Esse pão é imundo. Esse pão é imundo. E Deus zela pelo altar. Deus zela pelo altar. Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Ele é maravilhoso, ele é tremendo. A palavra do Senhor ali, ele nos mostra, né, uma desconexão com o altar. E uma conexão na mesa. E conexão na mesa é CNPJ, é empresa. E conexão no altar é ministério, é de Deus. Há uma diferença da conexão no altar e há uma diferença da conexão na mesa. E antes que ele conecte todo mundo na mesa, e pague para ficar calado, pague para não pregar a verdade, pague para aceitar a imagem de idolatria que está entrando na igreja. Pague para eles aceitar a cartilha e passar cartilhas para os membros. Deus, ele branda. Este pão é imundo, essa casa tem dono. E Deus disse a Eli, põe ordem, Eli, põe ordem. Então que nós vamos orar. Se você conhece alguém da IPDA, um crente da IPDA, às vezes você não é, mas você conhece, envia esse testemunho desta visão a este irmão. Porque nós, em oração, Deus há de ter misericórdia de todos, porque todos sois pequeninos. Só que alguns não conhecem o seu verdadeiro valor, a qual a alma vale mais que o mundo inteiro. E aí eles se corrompem. Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. E ali Balaão disse a Balaque, não vai dar certo, sai da frente, não tem lugar, não tem brecha nesse povo, esse ministério, esse povo é de Deus. E ali Balaque entendeu, mas Satanás, ele não é brincadeira, ele não conseguiu derrubar o missionário. Não conseguiu. Não se derruba um homem de joelho, não se derruba. Porque quanto mais ele abaixa, mais perto do céu ele chega. E Satanás, ele esperou o tempo certo. E quando o povo entra em Canaã, que aí veio um acomodo, ali Satanás começou a enviar seus dados, as suas flechas, a sua barganha. E aquele povo fez barganha. Aquele povo aceitou outros deuses. Porque Satanás sabe que bater de frente com o povo de Deus não dá, mas se o povo de Deus entristecer Deus, aí o juízo de Deus também é contra o povo. O povo mesmo se destrói quando eles aceitam barganha. Quando aceita barganha. Porque o próprio Deus entristece com o povo. E aconteceu com Israel. Satanás, em tempos depois, conseguiu infiltrar deuses estranhos, né, em Canaã. E ali Israel sofreu, Israel padeceu. Padeceu porque ali se encontrou brechas. E hoje é isso. Hoje está querendo o altar. E Deus mostrou nessa visão a diretoria sendo trocada
por agora, sendo trocado. A diretoria sendo trocada. E cartas marcadas entrando. E agora, sem máscara. Ovelhas que quer o Ministério 1, passe para o 1 e pegue a sua cartilha. Ovelhas que quer o Ministério 2, vá para o Ministério 2 e pegue sua cartilha. Ovelhas que quer o Ministério 3, vá para o Ministério 3 e pegue a sua cartilha. Agora é a empresa. Agora é o inimigo pagando para os homens de Deus parar de pregar a verdade. Agora é Satanás comprando o ministério. É isso que Deus mostrou na visão. É isso. Mas Satanás sabe. Ele sabe que o ministério é de Deus. Ele sabe. Mas os pequeninos não sabem. Então que vemos orar por todos aqueles que são pequeninos. Tinha temor de Deus. E quem tem temor, o anjo está acampado. Mas perdeu o temor. E agora tem outras vozes. E por isso está aceitando muitas coisas. Está aceitando algo contra a palavra do Senhor e está passando para pequeninos. Para que outros caiam também como ele já caiu. E antes que todos caiam, Deus está brandando. Esse pão é imundo. Esse ministério tem dono. A casa tem dono. E a casa é de Deus. É de Deus. Amém? Que Deus abençoe. E fale melhor em cada coração. E que fique essa palavra para reflexão. Deus, ele não é homem para que minta. Ele prometeu, ele falou. Isso é verbo. Verbo é ação. É ação. E toda palavra que Deus pronunciou veio do coração. E Deus não se arrepende daquilo que ele falou. O que ele criou, ele massa e faz de novo. Mas o que ele falou, sai da frente. Deus é com este povo, Balaque. Deus é com este povo. Não entra na frente não, Balaque. Deus é com este povo. E Deus, ele não mente. Não mente. Amém?